Hoje eu estou recebendo o Saulo, que é um amigo meu de 50 anos, tá? Porque é da idade dele só. Já tem 50. 50. Eu conheço ele desde bebê, porque eu sou mais velha que ele. Nós somos de Soledade. Nossos pais eram amigos. Continuam. Assim, e eu acho isso tão bonito, sabe? Da amizade deles de mais de 70 anos. E a gente manter essa amizade, eu e o Saulo, de trazer das nossas origens, né, Saulo? E manter essa amizade. O Saulo é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, além do ser humano que eu amo de paixão. E a gente hoje veio conversar sobre um assunto delicado, mas ao mesmo tempo necessário, porque as pessoas têm que falar cada vez mais de minoridades, as pessoas têm que falar cada vez mais de levantar bandeiras, de defender o ser humano, porque afinal de contas todos somos humanos e todos temos o direito de amar, independente de quem e como. Mas eu quero falar de uma outra coisa por enquanto. Quem é o Saulo? O Saulo, que é advogado, que estudou francês, que faz aula de flamenco, que faz Aéreo e balé acrobático. Nossa, gente, não, esse é o Saulo. Eu quero te agradecer o convite. E você sabe que eu sou uma pessoa que eu assisto. Gostaria de falar, antes de entrar no Saulo, é te dar parabéns. Assim, eu tenho notado o teu programa e eu te parabenizo por isso. E hoje está muito essa questão, há espaço de fala. Mulher só fala de mulher. Mulher que foi estuprada só vai ter direito de falar sobre mulher estuprada. Gay que foi vítima de homofobia vai ser só gay que pode falar. O preto, que hoje pelo letramento não se fala mais negro, o preto, só quem pode falar de preto é preto. E eu tenho olhado teus programas, e o teu programa, todas as vozes reverberam. Exatamente. Então, assim, você chama uma pessoa para falar de skincare. Não é só uma médica que fala de skincare. Você foi uma mulher que enfrentou um câncer. E você teria espaço de fala para isso, mas você não é a dona dessa fala. Você chama pessoas para falarem sobre o câncer. Você me convida para falar sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Mas você fala no Saulo. E você permitir que todas as vozes reverberem de um lugar só. Então, isso é muito raro nesse momento. Então, parabéns e que você continue ainda abrindo espaço para... Porque quantas mais vozes reverberarem de todos os lugares, mais mudança a gente vai ter. E você sabe, Saulo, por que eu faço isso? Porque a gente nunca é uma coisa só. Você não é só o Saulo ativista, não é só o Saulo, um homem gay que luta pelos seus direitos. Você é um ser completo. Então, quando eu trago uma médica para falar sobre menopausa, por exemplo, eu tenho que falar dela também. Porque ela não é só uma médica tratando mulheres na menopausa, ela é uma mulher que sofreu menopausa, que você captou muito bem, porque eu trago o ser humano para falar. Eu quero trazer um assunto, mas eu trago aquele ser humano para falar sobre isso. E você falou do Saulo, um homem gay, esses dias a Cíntia, minha psiquiatra, falou uma coisa, eu digo, Cíntia, e ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse assim, para você eu sou gay. Para mim, eu sou só o Saulo quando eu levanto de manhã. Talvez as pessoas te olhem uma desbravadora do mundo. Para mim, você só é, Luciana. Você não é snob, você é filha de Gista ao Santo, né? Foi amigo do meu pai, amigo de juventude, e foi o primeiro homem a exportar gemas para fora do Brasil, né? Tem um museu de mineralogia em Soledade. Sua mãe, Johnny Dal Santo, é uma grande amiga, não sei de quem é que eu sou mais amigo, se é seu ou dela, né? E a Johnny foi a pessoa que me alfabetizou. E não tem uma vez que eu vá à Soledade, eu não converso com a tua mãe, não esteja com a tua mãe. Exato. Então, aqui a gente se parabenizou e esclareceu coisas, né? Você fala uma frase que eu gosto muito, de pessoas interessantes e interessadas. Eu adoro essa frase, porque às vezes a pessoa é interessante, mas ela não é interessada em você. E o Saulo é uma pessoa interessante e interessada. E aí eu chego aqui exatamente, eu não tinha falado isso para ela. Esse Saulo, advogado, ativista, bailarino. O que mais que o Saulo gosta de fazer nas horas vagas? Olha, a arte da dança, a arte da exposição, a arte pintada. Este ano eu ganhei destaque muito grande no Festival de Dança de Inverno de Porto Alegre com o meu solo aéreo, no qual eu usei o Pavão Misterioso, só que não a do Ney Matogrosso, cantado pelo Edinaldo, e eu boto um passo de tango na entrada, mas não muito solto, mais duro, e eu faço um solo lindíssimo, que eu não conseguia terminar e eu já era aplaudido. Isso é o que eu gosto de fazer. A gente gosta do que nos salva. Isso nos salva, né? O canto te salva, a dança me salva, a arte me salva, a alta costura salva, né? Nós estamos aqui numa loja com roupas muito bonitas, muito bem cortadas. E aí eu posso citar, para a gente encerrar essa pergunta, Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Uma voz importante na comunidade, eu vou ter que ler, gente, porque eu sou péssima. LGBTQIPN+, é isso? LGBTQIAPN+. Eu engoli uma letra. Mas tá tudo certo. Mas em que momento da tua vida tu entrou 100% nisso? Tu achou que tu tinha que entrar nessa luta? Eu já formado advogado, tendo passado por muitos cargos, paralelo à advocacia, como assessor jurídico de um deputado, depois assessor jurídico da CCJ, aqui a nível de Rio Grande do Sul, depois chefe de gabinete de um deputado, que eu não vou dizer o nome, porque hoje não é caso de trazer questões políticas, mas esse deputado me guinda
a chefe de gabinete da presidência da Assembleia. Está num alto nível de projeção que não é o jurídico, mas está mantendo o jurídico, isso é legal. E aí eu acabo sendo nomeado delegado estadual do trabalho, eu saio para diretor nacional da Fundacentro, que é a maior fundação da América Latina, na área de medicina e segurança do trabalhador, não é da América do Sul, é da América Latina, né? E também no governo aí, cargo de confiança da presidência da República. Não vamos falar de política. Mas é só para situar, por isso que eu estou tentando se cuidar. E depois eu acabo ainda como chefe de gabinete do Ministério do Trabalho. E daí eu decido que eu não quero mais a política. Mas essa política não foi à toa. Ela me projeta muito no mundo jurídico. E aí temos um nome, Maria Berenice Dias, que foi a primeira mulher juíza do Brasil. E Maria Berenice Dias, a primeira mulher desembargadora, uma grande amiga pessoal. E hoje você abrir a Wikipédia, a maior jurista viva do Brasil é Maria Berenice Dias. Tá? E uma grande amiga. E a Maria Berenice Dias, há exatos 18 anos atrás, já aposentada do Tribunal de Justiça e com o escritório, Berenice que estava atenta para questões da mulher, porque ela sofreu muito preconceito como a primeira mulher juíza, a primeira mulher juíza desquitada, porque não existia divórcio. E quando ela chega ao Tribunal de Justiça, como a primeira mulher desembargadora, os desembargadores não fizeram banheiro feminino para ela. Ela tinha que usar. E ela teve filhos, eu preciso falar nisso para chegar no ativismo. Essa mulher, para ver se ela desistia daquele concurso, ela teve 3 filhos e não deram licença maternidade para ela. 10 dias depois, Maria Berenice Dias estava trabalhando. Ela não sucumbiu. Então, a Maria Berenice, ela entra na luta pelas mulheres. Mas, como desembargadora e uma mulher que não desistiu, ela começa a receber as demandas de 2 homens, de 2 mulheres que queriam casar. Nós dizia sequer o casamento legalizado. De quanto tempo nós estamos falando? Isso mais de 20 anos, 18, 20 anos, mais de 20 anos. E lá no tribunal começa a entrar ações de 2 homens que queriam o direito, se não de casar, por ordem judicial, de fazer uma escritura de união estável. Né? E isso começa a cair na mão da Maria Berenice. E a Maria Berenice, que foi uma mulher que sofreu todo esse preconceito, e que consegue vencer isso, começa a dizer, bom, eu já resolvi um pouco das questões das mulheres, eu vou olhar para essa parcela. E a Maria Berenice, advogando, ela cria a palavra homoafetivo, porque as relações não são baseadas, existia o homossexual. Hoje ninguém mais usa homossexual. O judiciário hoje só usa homoafetivo e heteroafetivo. E ela faz uma pesquisa, que eu acho de um brilhantismo singular. As relações não são baseadas no sexo. Exatamente. As relações são baseadas no afeto. E ela foi uma pesquisa muito grande que eu trabalhei um pouquinho junto com ela ali, até nisso. Por que a relação é baseada no afeto? Você e o seu marido, quando se conheceram, vão pegar algum namorado que eu tive. Não vamos dar nome. Seguimos no não dando nome, tá? Mas é para... O Joãozinho, pronto. Para chegar nisso. Quando você conhece uma pessoa, e no auge da paixão, e a paixão é um processo químico, que dura em média 2 anos. Foi feito isso, 2 anos. Você, no auge da paixão, e com os hormônios lá em cima, você faz a média da relação sexual do brasileiro, não importa se é heteroafetivo ou homoafetivo, é de 15 minutos. E no auge da paixão, e no auge da paixão você transa 4 vezes por dia. É isso, naqueles 2 anos ali. Então, 4 vezes ao dia, 15 minutos, dá 1 hora. Gente, e nas outras 23 horas, o que você faz? Você decide se você vai ter filho, se não vai. Se você vai construir uma casa e vai viver aluguel. O resto do tempo é relacionamento. É relacionamento. Então, as relações não são baseadas no sexo. Exatamente. Se são 4 vezes por dia, no auge da paixão, e com os hormônios lá em cima, aí se cria a palavra homoafetivo e heteroafetivo. Que faz muito mais sentido. Então, hoje, o judiciário do Brasil, as sentenças todas, até do divórcio, seja de 2 pessoas do mesmo sexo ou de sexos distintos, são heteroafetivo e homoafetivo. Não se fala mais homossexual. 100 anos atrás, a advocacia era uma profissão eminentemente masculina. Atualmente, a advocacia é uma profissão eminentemente feminina. Por isso que você só ouve falar juíza, promotora, delegada. Por quê? Porque se 60% de quem passou no exame da ordem hoje, é por isso que 60% do Brasil são juízas, são delegadas, são promotores, são advogadas. Tanto que já existe um projeto para trocar o nome da OAB, que foi feito no censo, de Ordem dos Advogados do Brasil para a Ordem da Advocacia Brasileira. Tá? Porque 60% são mulheres. E dentro dos outros 40%, nós temos 20% de LGBTs. Então está na hora de mudar isso. Exatamente. Então por que eu estou fazendo esse floreio, que não é um floreio, tá de fato? Maria Berenice disse assim, vou criar a Comissão da Diversidade Sexual. E gênero é mulher.
Então, é uma comissão que não é só dos gays. Uhum. Eu vim trazer aqui a explicação. Você quer saber, vamos aprender junto. Isso é uma oportunidade de reverberar vozes, né? Exatamente. Comissão da diversidade sexual e gênero. É uma Uhum. comissão que assambarca todos. Mas no início da comissão, veja que interessante. Maria Berenice é uma mulher cisgênero, divorciada. Ela decide fundar essa comissão. E aí ela encontra uma pessoa para fundar essa comissão, que é Marta Opperman, que é sócia dela de escritório, casada com um juiz federal. Então eram duas mulheres cisgênero. E aí, à época, tinha uma advogada aqui em Porto Alegre, Flávia Viegas da Meia, era uma mulher belíssima, que nunca alguém que olhasse para ela diria que essa mulher um dia foi homem. Ali na ditadura militar, em 1960, ela nasce aqui em Pelotas, filha de gente muito rica, de gente charqueadas, tá? E ela nasce num corpo errado. Ali ainda não estava definida a transexualidade. Mas os pais da Flávia eram gente muito rica, muito culta, entenderam que a Flávia estava num corpo errado. E é necessário contar a história da Flávia para chegar nessa resposta. A Flávia, com 17 anos, ela era uma menina. Ela tinha corpo masculino, mas ela era Roberta Close, que nasceu no corpo errado. E ali, só que muito antes de Roberta Close nascer, os pais dela pegam um avião e levam ela para a Tailândia, que era mais desenvolvida. E lá na Tailândia, a Flávia faz a cirurgia de redesignação sexual, que é a construção da neovagina, que é extremamente funcional. Ela tem 16 para 17 anos. E a Flávia faz a cirurgia de redesignação sexual, toma os hormônios necessários, não foi preciso plástico, mas ela passa 6 meses lá e ela e a mãe dela voltam. Quando ela chega em São Paulo, com um passaporte, com um nome de homem, na década de 60, ela e a mãe dela vão presa pela ditadura. Veja como a ditadura faz. E ela e a mãe dela são torturadas, porque entenderam que a Flávia era uma mulher que estava voltando com o passaporte, então foram colocadas como criminosas. E a Flávia sofre muito por causa disso, porque ela teve uma mãe que acolhe, um pai que acolhe, e que na volta são presas e torturadas. Absurdo, né? E aí a Flávia faz direito, depois que ela é libertada, se forma, e a Flávia consegue entrar na Justiça do Rio Grande do Sul e, com exames, trocar de nome e de gênero. Provar que ela era mulher. Maria Berenice sabia da história dela, vai lá e diz, Flávia, vamos criar a Comissão da Diversidade Sexual. Para criar uma comissão na OAB, tem que ter um número de X de advogado. E você é uma mulher transgênero. A Flávia disse assim, sim, Berenice. Só que eu passei a vida lutando para ser mulher. Eu não vou assumir que eu fui homem. Eu vou assumir como advogada, que foi... Ela consegue trocar os documentos também. E, então, nós tínhamos ali uma comissão de 3 mulheres cisgênero. E as 3 vêm falar comigo. E, nesta época, eu estava de chefe de gabinete do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul. A gente sabe do teu trabalho, a gente sabe do nosso trabalho, a gente está criando a comissão. E a gente não tem um advogado gay que queira entrar nesta comissão. Agora eu vou chegar nas respostas. E eu entro. E os meus colegas gays, advogados, não quiseram entrar. E as advogadas trans e transgêneros que já existem, não quiseram entrar. E esta comissão começa a crescer com um advogado gay e 3 mulheres. Nós começamos a ir a campo, ir a bar gays, conversar com os advogados gays, e aí nós conseguimos convencer o Dr. Leonardo Vaz, hoje conselheiro estadual da OAB, a entrar. Então aí passa a ser o Dr. Leonardo e o Dr. Saulo, advogados gays, e um monte de mulher. Hoje, 18 anos depois, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB é a maior comissão do Brasil. Ela existe em todos os estados, em todos os municípios. Este ano recebi a minha 6ª portaria trienal com poder de polícia para prender em caso de homo, lesbo, transfobia. Termo criado pela ONU. E eu ganhei um prêmio da ONU para aquele projeto Transver, que foi feito com o Fábio Rebelo. Tem nessa comissão advogados homens não? Tem. Começou a haver a necessidade dos advogados homens entrarem nessa comissão e participarem dessa comissão, porque eles começam a ver que eles estavam perdendo terreno dentro da ordem. O Dr. Leonardo Lamáquia, que por acaso é irmão do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, que me deu um voto de louvor em 2019, ambos são os presidentes que mais, desculpa bater no microfone, mais dão espaço para a Comissão da Diversidade. Uma sala, fazer o café com ele, café com lésbica. E ele se reúne só com as advogadas lésbicas para discutir esses direitos. Então virou uma comissão muito grande e as mulheres cisgêneros, não só Maria Berenice, passaram a entrar na comissão. Porque veja que as mulheres cisgêneros não têm uma conversa com o presidente toda semana. Exatamente. Então veja que a nossa causa está com muita visibilidade e muito prestigiada. E no Piquete Farroupilha essa semana, há poucos dias, as portarias para todos os membros novos foram entregues no Piquete. Olha que legal. Então o Piquete Farroupilha também se abriu, mas afinal de contas... Que é um meio super machista. Entender uma coisa,
nós temos um governador assumidamente gay. Exatamente. E aí eu abro um espacinho aqui, que eu defendo a todos. Dizem que o Rio Grande do Sul é um estado racista, machista e homofóbico. Gente, o Rio Grande do Sul teve um governador preto, que é o Seu Colares. O Rio Grande do Sul teve uma governadora mulher, Ieda Horato Cruzius, que fez 80 anos esse ano. E agora tem um governador gay. Será que o Rio Grande do Sul é tão machista, homofóbico e racista? Exatamente. De se repensar e de criar um novo conceito. É por isso que eu digo, eu sou interessante e interessado, modéstia à parte, porque eu procuro olhar para isso. Nós criamos no Rio Grande do Sul as primeiras delegacias contra a intolerância. E não é só a intolerância LGBTQIA+. É intolerância de credo, é intolerância de cor, tá? Porque aqui eu gostaria, Luciana, por mais que você tenha me perguntado, de falar uma coisa. Nós não somos coitadinhos e a comunidade LGBTQIAPN+, não sofre tanto assim. Eu disse numa entrevista que no Brasil só existem duas coisas organizadas, o crime e o tráfico. Essa entrevista eu fiz há poucos dias no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o tribunal que responde por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e que temos como coordenadora da mulher e dos LGBT a desembargadora Anne Blasi. E ela me aplaudiu e pediu para fazer uma foto comigo por essa digressão que eu vou fazer para vocês. Gente, eu peguei os dados do censo e contra fatos não há argumento. 57% do eleitorado brasileiro, não é da população, hoje é de mulher. Se mulher votasse em mulher, nós tínhamos 57% de presidente da República. Só tivemos um impeachment. Tá? Se mulher votasse em mulher, nós tínhamos 57% de ex-governadoras do estado. Só tivemos uma. Se mulher votasse em mulher, nós tínhamos 57% de prefeitos. Mas não chega a 20%. Se mulher votasse em mulher, nós tínhamos 57% de senadoras, deputadas federais, deputados estaduais, prefeitos, só que a cota não chega a 20%. E aí eu disse nessa entrevista, o problema é que é o seguinte, a mulher não vota em mulher, infelizmente, está comprovado. Agora eu vou sair disso e vou pegar outro dado do censo. O Brasil é um país de negros, pretos hoje pelo letramento, sazonal. Aqui no Rio Grande do Sul, que a colonização foi açoriana, depois italiana, depois alemã e por último a francesa, eu pego o exemplo da parada de ônibus, que foi o que eu usei no SBT. Cada parada de ônibus ali tem uma, de cada 10 pessoas, 8 serão brancas e 2 serão pretas. Santa Catarina, a mesma coisa. Aí depois Paraná, a mesma coisa. São Paulo, e você morou em São Paulo, já muda, porque aquilo é a capital do Brasil econômica da gente estudar. Chega no Rio de Janeiro para cima, que você e eu gostamos tanto, já começa a ficar 5 por 5. Quando chega em Salvador, eu sempre brinco, eu até brinquei para não ficar... Eu adoro Salvador. Porque lá eu faço muito sucesso translúcido. Porque numa parada de ônibus em Salvador, de cada 10 pessoas, 8 são pretas e 2 são brancas. Só que o preto não casa com preto. O preto não vota em preto. Se preto votasse em preto, nós tínhamos 80% de presidente da República preto. Nós teríamos 80% de governadores do estado preto, só tivemos um. Não é à toa que eu falei isso. As câmaras, as prefeituras, o preto não vota em preto. E vou continuar na digressão. Na comunidade LGBTQIAPN+, 20% da população mundial, pega o site da ONU, está lá, contra fatos não há argumentos. 20% da população é LGBTQIAPN+, dessas letrinhas. De cada 1.000, 200. De cada 100, 20. De cada 10, 2. Vai ser alguma coisa disso. Só que tem um problema. O gay não gosta da lésbica. Tanto que a lésbica teve que entrar no justiça e passar na frente. A travesti não gosta da trans, porque a trans já está em transição. A trans já não gosta da transgênero, porque a transgênero já virou mulher. O intersexo já não gosta de aparecer, porque é um outro problema. Então, eu não sei como é que eu vou resolver essa sopa de letrinha, porque quando você dá cor, somos 20%. Mas nós não nos abraçamos, gente. Tanto que só temos 2 deputadas federais. 27 vereadores, Luciana. 2 são travestis e 2 são gays nessa legislatura. É que, finalmente, o povão está entendendo que o homem de terno cinza cafona não vai mais legislar para ele. E a mulher de terno rosa não vai. Mas eu quero continuar nisso aqui para te entender. Então, somos 20% de LGBTs, mas não nos entendemos na sigla. E, por fim, uma coisa que me chamou a atenção, para chegar a essa conclusão, tem que prestar atenção nas coisas por onde tu passa. Quando eu estive delegado estadual ao trabalho, quando eu estive chefe de gabinete do Ministério do Trabalho, quando eu estive diretor da Fundacentro, estatística, me chama muita estatística, da quantidade de... Nós fabricamos aleijados. E não existe portador de necessidade especial. Hoje voltou por termo aleijado. Porque quem porta esta caneta daqui até aqui. Agora, quem não tem uma mão, não tem a vida inteira. E aí me chamou a atenção, primeiro, as estatísticas da Fundacentro. Que o trabalhador da construção civil inteira não tem 1 ou 2 pernas, porque o empregador não dá cinto de segurança para acreditar pontos. Aí eu primeiro passo a anotar isso, que o trabalhador da construção civil, em 20 anos, está surdo, porque não tem protetor auricular. E aí eu comecei a analisar as Olimpíadas Paralímpicas.
Porque o Brasil não é campeão nas Olimpíadas, recordista de metais. Mas o Brasil é campeão mundial de recordista nas Olimpíadas Paralímpicas. Por quê? Porque nós fabricamos aleijados. E eu descobri isso em loco, trabalhando como diretor da Fundacentro. Se o movimento LGBT, abraçasse o movimento de mulheres, que passasse a votar em mulher. E outra coisa, mulher não lembra, se são 57% de eleitoras, são mães, irmãs, amigas dos outros 47. Tá? Então, é que vocês não usam a influência de vocês. Então, se mulher votasse em mulher, se o movimento negro abraçasse o movimento de mulheres, e o movimento de mulheres e o movimento negro abraçasse o nosso movimento LGBTQIAPN+, e abraçássemos os deficientes físicos, que não são portadores, o que sobraria para os ditos normais que não é 3%? Então, no Brasil só tem duas coisas organizadas, o crime e o tráfico. E isso foi tão chocante quando eu disse no SBT, e o Silvio Santos estava vivo, que aí entra aquilo que nós estávamos falando, isso está muito pesado. Porque isso é um tapa na cara da sociedade. Vamos botar um salto alto na tua foto, que foi eu tirei aquelas fotos com o salto Gucci. Porque as pessoas prestaram mais atenção no meu salto alto e no meu terno. Conclusão, porque é conclusivo, gente. É que a sociedade não há interesse nessa organização. Mas como é que a gente pode ajudar a sociedade a ser mais inclusiva, a ser mais Porque aceitar ou não aceitar, Saulo, não tem que aceitar nada. Você faz o que você quer da sua vida, sabe? A tua opção sexual é tua. E não é opção, é condição, né? Se pudesse optar, não seria. Exatamente. Então, para que eu tenho que saber me importar? Você não tem importado com o que eu estou fazendo entre quatro paredes. Você não tem... Como é que a gente pode transformar isso mais inclusivo, mais, tipo assim, não se meta na minha vida? É exatamente o que tu está fazendo. Veja que tu abriu um espaço, o programa tem alcance, né? E eu estava observando isso. E isso é uma voz que vai reverberar daqui. E que vai acordar muita gente. E não é opção, é condição. Porque se a gente puder... A Nani People diz isso muito. Se eu pudesse optar, gente, eu não optaria. A Nani chega a dizer a pessoa que opta é muito burra. Porque vai comprar briga com todos o tempo todo. Né? Porque os outros são muito interessados na vida da gente. Então é uma condição. E aí é muito interessante. Você acabou de perguntar e responder e concluir muito elegantemente. Do seu programa reverbera. E isso vai ensinar que mulher tem que votar em mulher, que tem que olhar para o movimento de mulheres, que se ajudarem com os LGBTs. Porque o que eu proponho é o seguinte, vamos nos abraçar, gente. Quando a Miguelina Vex estava viva, eu fui lá e disse, Miguelina, eu quero entrar na ação da mulher trabalhista. Não dá. Por quê? Porque tu é homem. Não estava o homem entrar na imitação da mulher trabalhista e você, presidenta da Internacional Socialista de Mulheres, que tem sede em Londres, e é a Sociedade de Mulheres mais antiga do mundo, fundada por Rosa de Luxemburgo, eu vou abraçar o movimento de vocês. Exatamente. A Miguelina daí parou, pensou, o Saulo vai entrar na MT. Entra contar comigo. E os LGBTs passaram a contar com a MT. Então isso é organização, né? E tudo começa pela organização. E como a gente está no Rio Grande do Sul, tu está aqui, né? Eu gostaria de falar uma frase da Lia Luft, para não ficar tão pesado e para ficar mais poético. A Lia Luft dizia, a diferença é a mãe do preconceito. Pega uma criança que tem síndrome de Down e entra numa dessas lojas que todo mundo olha, né? Entra uma travesti que tenha mais, porque ela está ali, a travesti, ela não toma tanto hormônio, ela tem mais traços masculinos, ela não tem direito à invisibilidade. Naquilo que quando eu comecei falando, né, Saulo, que assim, não existe a diferença. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. Exato. E aí, eu não tenho que ver como uma diferença, eu tenho que ver como uma outra pessoa. Só isso, com as suas opções, com as suas vontades, com os seus desejos, que cabe a você, não cabe a mim. E hoje aqui a gente está falando sobre isso. Né? Que na nossa geração, nossos amigos gays não sofriam preconceito. Porque a gente nunca pensou que ele era gay. Nunca parei para... Nossa, ele é diferente de mim, ele é gay. Não, ele era diferente das opções dele, mas era isso. Eu não estava preocupada com aquilo. Eu gostava daquela pessoa e eu não estava nem aí se ela gostava ou não gostava, de estar com menina ou com menino. Para mim não fazia diferença. A Maria Berenice sempre vanguardista. Esses dias ela me chamou e disse, Saulo, você viu o nível de perversidade que a sociedade está? Eu disse, tenho visto. Mas o que tu descobriu? Porque essa mulher está sempre adiante. Você viu o índice do que está acontecendo com os adolescentes na escola? E da escola mais pobre, a mais rica, infelizmente a gente tem que falar isso, aquela menina mais bonita que fica com mais meninos, as outras estão se reunindo no final e estão segurando o rosto. E o mesmo com os meninos. Isso está acontecendo horrivelmente aqui em Porto Alegre. Então, assim, quando você não... E a Berenice já escreveu um artigo sobre isso. Quando você não tiver mais nada para você ser discriminado, agora você é discriminado porque você é bonito. E isso prova o nível de intolerância que nós estamos vivendo. A Nani People diz muito, que eu acho a Nani reverentíssima. A Nani é ótima. Está em 3 novelas na Globo, uma mulher transexual, não quis fazer a transição de gênero. Ela sempre diz, olha, e ela fala isso, que Bertolt Brecht, né, o dramaturgo alemão, dizia, todo discurso para ser pertinente tem que ser engraçado. E tem que ser mesmo.
E a Nani dizia bem assim, quando eu era adolescente, e ainda não tinha começado a minha transição em São Paulo, era escravos de Jó, tira a bota, deixa ficar. No seguinte sentido, de que ela diz, todo mundo comia todo mundo e ninguém estava nem aí. Porque todos os cursos ninguém estava nem aí. Agora, ela diz, está todo mundo preocupado quem está... Né? Então, assim, eu não estou usando o comer todo mundo pejorativo. Eu estou usando para ficar pertinente, para que se entenda. Entenda? Bertoldo Brecht, todos os cursos para ser pertinente, tem que ser engraçado. Então, ela usa dessa piada. Naquela época, ninguém estava nem aí. Não tem que ser uma luta, isso tem que ser um óbvio, gente. Peraí, você tem que respeitar o outro ser. Você não tem que, eu vou lutar pelos meus direitos. Oi, você nem precisava estar lutando pelos seus direitos, meu amor. Seus direitos já são adquiridos. Para encerrar aqui, a Marisol, uma amiga nossa, disse assim, Saulo, ali nos aniversários a gente sempre se homenageia, isso é muito legal. Tu me homenageia, eu te homenageia, a gente faz posts, a gente é parecido nisso. E aí a Marisol escreveu assim, Saulo, tu é um cara que vai para todos de peito aberto. Eu acho que não é direito LGBTQIA+. Acho que a Marisol teve muita razão, ela é muito tato quando ela diz, Saulo, você vai dar peito aberto para qualquer luta. Porque eu estou sempre homenageado este ano pelo primeiro livro de mediações da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Este livro foi dedicado ao Dr. Saulo Macalós e não foi dedicado por uma questão LGBTQI+. Foi pela minha parceria na defesa das mulheres. Tá? E também agora na cidade da advocacia, porque tivemos que criar, tínhamos o crime e prometo terminar, temos o crime de homicídio, tivemos que criar a tipificação do feminicídio. Porque está uma crescente no mundo todo que o homem, e principalmente a classe A, e houve 2 crimes horrorosos ali antes da cidade da advocacia, que foi em setembro, agosto, aqui em Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul, um homem primeiro desfigura o rosto da mulher com 62 socos. E na semana seguinte, outro homem, classe A, aqui em Porto Alegre, dá 167 facadas na mulher para matar. E isso, a Jane Vidal, casada com o João de Almeida Neto, que é desembargadora da estadual, ela foi inaugurar o Banco Vermelho, que foi criado aqui, o Banco Vermelho, em homenagem a essas mulheres. E eu peguei e disse assim, a gente tem que puxar para o lado da arte, para não ficar tão pesado, Jane. E a Jane me deu uma fala. Quando a Clarice Lispector, em 1970, no Rio de Janeiro, ela escreveu a crônica O Mineirinho. Eu prometo encerrar, porque isso é muito poético. O Mineirinho era um bandido no Rio de Janeiro em 70, que é diferente de agora, 25, que estava tocando o terror no Rio de Janeiro. Ele precisava ser morto, não tinha dúvida. E a polícia e o governo decidiu matar o Mineirinho. Quando mataram o Mineirinho, mataram ele com 13 tiros. 13. A Clarice escreveu uma crônica linda que eu levantei nesse dia, na cidade de advocacia. E as pessoas esquecem. Quando mataram o Mineirinho, o primeiro tiro foi um alívio. Porque ele matava todo mundo. Ele estava tocando terror no Rio de Janeiro. O segundo tiro, eu me senti mal. Eu sou agora Clarice. O terceiro tiro, eu tive ânsia de vômito. Tu é mãe. O quarto tiro, Clarice tendo 3 filhos, uma bala perdida para escapar e matar um filho meu. E o 13º tiro sou eu. Né? Porque tu não precisa 13 tiros para matar um bandido. Exatamente. Um só basta. Agora, um homem, num ato de violência, que desfigura o rosto da própria mulher com 62 socos e outro mata a mulher, a 72º soco somos nós. E o 127º facada somos nós. Então, nós temos que pegar esse texto da Clarice e ver o que está acontecendo. Exatamente. Porque a coisa está muito séria. E a gente volta àquele que a gente estava falando no início, da intolerância do ser humano. Do ser humano. E aí, o que eu digo? Eu consigo, porque eu estou trabalhando nessas coisas, sou chamado para isso, eu sempre consigo pegar um gancho da poesia, dos textos de Clarice. De uma forma mais leve, para dar essa conscientização. E aí, a Jane Vidal sobe do banco, Saulo. Era um banco de violência contra a mulher. E recita isso para a gente. Porque está muito triste. Então, é também, aqui eu termino dizendo, quando o Saulo é artista, gosto de dançar, me formei em francês clássico, quando eu vou para flamenco, quando eu vou para dançar, quando a gente recorre a isso, quando a gente recorre ao canto, você ao canto, a gente está para não enlouquecer. A arte existe, porque a vida não basta. Exatamente. E eu queria te agradecer. E eu te agradeço, isso tudo. Vamos chorar os dois. Meu amor, eu te agradeço. Por falar um pouco com a gente, trazer um pouco de uma aula para a gente, de conscientização. Não, duas pessoas interessadas, mas poucos estão acordaram para isso, né? Exatamente. É a gente acordar para saber se colocar no mundo e mostrar para o mundo que ele pode ser melhor. Eu acho que isso que é mais importante. Então é isso. Obrigada, meu amor.